Meu nome é Ana, e hoje quero partilhar uma história que me marcou para sempre o coração. São aquelas memórias das quais é impossível escapar, por mais que o tempo tenha passado. Sempre que volto a elas nos meus pensamentos, sinto-me invadida por um peso e uma amargura. A história que vou contar começou quando eu tinha apenas 19 anos. Vivíamos em Londres, uma cidade com as suas sombras escondidas por detrás do brilho das suas fachadas. Na altura, pensava que tinha tudo, mas estava enganado. A minha família era abastada. O meu pai era um homem de negócios, sempre ocupado com os seus projetos, e a minha mãe era uma psicóloga de sucesso, cuja bondade atraía as pessoas. Apesar das suas vidas ocupadas, os meus pais arranjavam tempo para nós, os 3 filhos. Eu tinha 2 irmãos gêmeos mais velhos, Steve e Denis. Eram apenas 2 anos mais velhos do que eu, mas pareciam tão sábios e experientes. Encantadores, bonitos, confiantes, sempre me orgulhei de os ter como meus irmãos. Os nossos pais amavam-nos, dando-nos tudo o que precisávamos: conforto, educação, atenção. Mas, desde pequena, senti que os cuidados do Steve e da Denis eram diferentes, especiais. Eles não estavam apenas lá para mim, eram os meus protetores, os meus heróis, que sabiam sempre quando e como me apoiar. Lembro-me de quando os meus colegas me gozavam na escola por causa de um simples vestido. Cheguei a casa chateada, a tentar esconder as lágrimas. Mas o Steve e o Danny compreenderam imediatamente. Não se limitaram a consolar-me, foram à escola e, sem recorrer a ameaças ou violência, puseram os rufias no seu lugar. As palavras, ditas com uma calma gelada, tiveram um efeito tal que aqueles miúdos nunca mais se atreveram a tocar-me. O Steve e a Denis fizeram tudo o que podiam para que eu me sentisse segura. Diziam sempre que a sua principal missão era manter-me a salvo da dor e da desilusão. Quando me sentia insegura, eles asseguravam-me que eu era bonita tal como era. Nas noites em que a família se reunia à volta da mesa grande, eu estava sempre ansiosa por me sentar entre eles. Discutiam, a brincar, sobre qual deles se sentaria mais perto de mim e depois abraçavam-me e chamavam-me a sua princesinha. Quando fiz 19 anos, entrou na minha vida um homem que mudou tudo. O seu nome era Mark e era 10 anos mais velho do que eu. Alto, confiante, com o charme de um homem adulto, conquistou-me imediatamente. Lembro-me de contar aos meus irmãos sobre ele uma noite, quando ganhei coragem para lhes falar dele. O Dennis franziu o sobrolho e o Steve riu-se e disse: "A pequena Alice cresceu." No entanto, por detrás do tom de brincadeira, havia preocupação. O Mark não era o que parecia. Tudo estava bem no início, mas com o passar do tempo, começou a mostrar as suas verdadeiras cores. Tentava controlar-me, impor-me os seus pontos de vista, fazendo-me sentir culpada se não concordasse com ele. Eu não podia admiti-lo aos meus pais, mas os meus irmãos compreendiam-no. Quando o Mark começou a levantar a voz comigo, o Steve e a Denis intervieram. Não o ameaçaram, mas a sua firmeza e confiança fizeram-no afastar-se. Nessa noite, enquanto eu chorava no ombro da Denis, ele disse-me: "Estaremos sempre ao teu lado. Ninguém te fará mal enquanto estivermos aqui." No entanto, nem mesmo o amor e a proteção dos seus irmãos conseguiram mudar o que aconteceu mais tarde. Uma noite, o Mark ainda se atreveu a vir à nossa casa para confrontar a relação. Eu fiquei à porta, a sufocar as lágrimas, enquanto o Steve e a Dani se colocavam à minha frente como uma muralha inexpugnável. Foi a última vez que vi o Mark. Depois disso, ele desapareceu da minha vida. Desde então, passei a apreciar ainda mais os meus irmãos. Eles não só me protegeram, como foram os pilares que me impediram de cair quando eu estava no limite. Mas essa história deixou cicatrizes no meu coração. Sempre que penso no facto de me ter permitido acreditar nas mentiras do Mark, culpo-me. No entanto, se não fossem os meus irmãos, as coisas poderiam ter acabado muito pior. E hoje, olhando para trás, percebo que o verdadeiro amor e apoio são aqueles que ficam conosco, aconteça o que acontecer. Esse dia ainda está gravado na minha memória como se tivesse acontecido ontem. Eu tinha 19 anos. O sol de verão entrava pelas grandes janelas da sala de estar, inundando o espaço com uma luz suave. Toda a casa parecia cheia de paz, de um aconchego especial. Os meus pais não estavam em casa, como de costume, e eu estava a gostar de estar com o Steve e a Denis, como de costume. Eles eram o meu apoio, os meus melhores amigos. O seu amor por mim parecia ser genuíno e imenso, muito mais do que alguma vez sentira pelos meus pais. Ouvi as suas vozes na sala de estar, risos, comentários ligeiros e a curiosidade levou-me até lá.
Estavam sentados no sofá, olhando atentamente para o ecrã da televisão, absorvidos em algo que parecia ter toda a sua atenção. Aproximei-me, esgueirando-me para não perturbar o seu momento. Os seus rostos pareciam descontraídos, mas ao mesmo tempo demasiado sérios para o jogo. A sala tinha uma atmosfera especial, cheia de uma eletricidade invisível. Os meus pés descalços pisam suavemente o chão e eu salto para o sofá entre eles sem pensar. Senti-me à vontade e à vontade. Era familiar para nós, eu estava sempre ali, sempre com eles, e eles aceitavam-me como se fosse natural. Sentei-me, sentindo o calor dos seus corpos, com as cabeças viradas para mim. O Steve deu uma olhadela e a Denise estremeceu um pouco de surpresa. O calor da presença deles acalmava-me sempre, mas desta vez algo estava diferente. Não conseguia perceber bem o que era, mas a sensação de desconforto começou a crescer. Desviei o olhar para o ecrã, esperando ver o habitual jogo de tiros ou de desporto. O que vi, no entanto, fez-me gelar. Havia uma boneca no ecrã, desenhada animadamente e, a cada clique, mais e mais coisas se desprendiam da sua pele. Era uma espécie de jogo para adultos em que o objetivo era despir a heroína. Foi inesperado, foi estranho, foi como se uma onda percorresse o meu corpo. A excitação tomou conta de mim, senti o meu coração começar a bater mais depressa. Não sabia dizer se era choque, embaraço ou qualquer outra coisa a que não conseguia dar um nome. Reparei que as minhas pernas começavam a mexer-se involuntariamente, rolando de uma para a outra. A imagem no ecrã chamou-me a atenção, embora eu tentasse desviar o olhar. A minha mente piscou, porque é que eles estão a jogar isto? Por que é que estão tão interessados? Mas não disse uma palavra, sentia-me quente. Senti um estranho arrepio a percorrer-me o corpo, como se algo me estivesse a puxar e a afastar ao mesmo tempo. Sentada entre eles, sentia sua proximidade mais do que o habitual. A sensação não me era familiar, era até assustadora. O silêncio na sala tornou-se subitamente demasiado alto. Não conseguia respirar normalmente e o meu corpo reagia de forma estranha, ficava tenso e relaxava, incapaz de encontrar o meu lugar. Mas não me podia levantar, não me podia ir embora sem explicar porquê. Inclinei-me para trás, sentindo o meu olhar voltar ao ecrã uma e outra vez. Havia sons de um jogo de fundo, alguns efeitos sonoros, mas isso não importava. Toda a minha atenção estava voltada para o silêncio incômodo e cheio de tensão que se instalara entre nós. A certa altura, reparei que Denis olhava furtivamente para mim. Algo brilhava nos seus olhos que eu não conseguia reconhecer imediatamente. Seria embaraço, talvez, ou seria mais do que isso? Steve, por outro lado, parecia não se importar, embora a sua postura estivesse um pouco tensa. Esta atmosfera, esta estranha e persistente atmosfera, parecia preencher todo o espaço à nossa volta. O meu corpo parecia recusar-se a obedecer-me e senti que as minhas mãos começavam a tocar a superfície do sofá de vez em quando, tentando encontrar algum apoio. O momento arrastou-se por um período de tempo interminável. Não conseguia compreender o que me estava a acontecer, mas sabia que iria mudar para sempre a forma como encarava a nossa relação com eles. Uma coisa que eu pensava ser pura e inocente ganhou uma tonalidade diferente, algo que me fez sentir perdida. Sentei-me na cama, abraçando a almofada com força, como se isso me afastasse dos pensamentos que me estavam a rasgar a mente. O calor do toque fugaz parecia ainda arder na minha pele, fazendo-me recordar o momento vezes sem conta. O meu coração batia tão forte que os sons pareciam ecoar por toda a sala. Tentei acalmar-me, mas a sensação de mal-estar não me largava. O que é que foi? Um acidente? Um erro ridículo? Ou haveria algo mais por detrás disto? Os meus pensamentos estavam confusos, mas uma coisa era certa: este dia tinha mudado tudo. Uma manhã simples e banal tinha-se transformado em algo que eu não conseguia explicar. Tentei convencer-me de que estava a exagerar. Talvez estivesse tudo na minha cabeça. Mas sempre que fechava os olhos, via os seus rostos, demasiado próximos, demasiado atentos. Sentia-me estranha e estranhamente tensa, e queria correr, mas os meus pés pareciam estar presos ao chão. Tentei lembrar-me de todos os pormenores, de todos os movimentos. Aquele toque, terá sido acidental ou deliberado? Havia algo de estranho, quase elétrico no momento, mas não foi o toque em si que me assustou, foi o silêncio que se seguiu. O ar à nossa volta parecia engrossar, pesado, imóvel. Senti que o momento deixava em mim uma marca invisível que não podia ser apagada. Não aguentei ficar mais tempo no quarto fechado e decidi sair.
A minha fome lembrava-me de si própria e a minha mente tentava convencer-me de que talvez já se tivessem esquecido dela. Lentamente, quase em silêncio, abri a porta. O corredor estava silencioso, apenas os sons distantes da cozinha quebravam o silêncio mortal. Avancei, tentando não olhar em volta, como se as paredes pudessem denunciar os meus pensamentos. Quando entrei na sala de estar, senti-me estranhamente inquieto. A sala estava vazia, mas era a ausência de pessoas e do seu ruído habitual que me assustava. A sensação de solidão aqui, onde até há poucas horas tudo parecia normal, parecia errada. O sofá onde estávamos sentados chamou-me a atenção. Parei, hesitante em aproximar-me, como se esta peça de mobiliário contivesse a atenção que eu estava a tentar deixar para trás. Queria convencer-me de que era apenas uma memória, um jogo da minha mente, mas algo no ar dizia-me o contrário. Um sussurro silencioso atrás de mim fez-me gelar. A minha garganta ficou seca e virei-me lentamente. O quarto já não parecia vazio. A súbita proximidade da presença deles fez-me fechar os dedos em punhos. O meu coração acelerou de novo, como quando senti o seu toque. O seu silêncio era mais eloquente do que quaisquer palavras. Os seus olhares, ardentemente diretos, estavam cheios de algo impossível de descrever, mas eu senti-o com todas as fibras do meu ser. Era mais do que um simples jogo ou uma brincadeira. Esforcei-me por inalar, tentando suprimir o meu medo. Era como se eles me estivessem a ler, a analisar-me. Cada momento da presença deles reforçava a sensação de que eu tinha ido longe demais, embora eu nem sequer percebesse onde se situava esse limite. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o habitual. O quarto estava cheio da luz tênue da manhã e tudo parecia tranquilo. Mas quando fiquei deitado por um momento, tentando voltar a adormecer, um som estranho veio do quarto ao lado. Era rítmico, como um farfalhar irregular que se interrompia e depois se intensificava de novo. Fiquei paralisado, a ouvir. Não era como os sons de um jogo ou de um filme que estava habituado a ouvir através de paredes finas. O som era diferente, abafado, mas palpavelmente pessoal, quase intrigante. A minha mente começou imediatamente a construir versões do que se estava a passar ali dentro. O meu coração acelerou e as minhas bochechas coraram de calor. Sabia que não podia ficar ali deitada a pensar. Reunindo os meus pensamentos, levanto-me da cama e visto o meu roupão. Em frente à porta, bati, primeiro suavemente, mas quando não obtive resposta, acrescentei confiança ao meu gesto. Alguns segundos depois, a porta abriu-se e o Steve apareceu-me. Tinha um ar de confusão no rosto, como se eu o tivesse apanhado de surpresa. Bom dia, disse eu, tentando parecer calma, apesar de estar a fervilhar por dentro. Posso entrar? Steve abriu silenciosamente a porta, deixando-me entrar. Denis estava no quarto, sentado na cama. O seu cabelo estava um pouco desgrenhado e o seu olhar passava nervosamente entre mim e o Steve. O quarto estava surpreendentemente silencioso, e apenas a tensão que pairava no ar parecia preencher todo o espaço. Fechei a porta atrás de mim e aproximei-me, sentando-me na beira da cama. Estive a pensar toda a manhã. Comecei, tentando parecer confiante, mas sentindo a minha voz tremer um pouco. Acho que há uma coisa sobre a qual podemos conversar. Denis levantou uma sobrancelha e Steve cruzou os braços sobre o peito, como se estivesse a preparar-se para uma conversa séria. Sobre o quê, exatamente? Perguntou ele, com a voz a soar cautelosa. Fiz uma pausa, reunindo os meus pensamentos. As minhas palavras, que antes pareciam tão corretas na minha cabeça, estavam agora presas na minha garganta por alguma razão. Mas decidi ir em frente. Ouvi sons vindos do teu quarto esta manhã, disse finalmente. Não quero que penses que estou a tentar julgar ou interferir. É só que, quero ser sincero convosco. O Steve e o Danny olharam um para o outro, mas não disseram nada. Senti-me como se estivesse à beira de um precipício, prestes a saltar. Acho que quero o mesmo que tu. Quero tentar fazer parte disso, disse sem rodeios, com medo de mudar de ideias, e senti as minhas bochechas corarem. Houve uma longa pausa. O Danny pestanejou, como se estivesse a tentar perceber as minhas palavras. O Steve franziu o sobrolho e olhou para mim, como se esperasse que eu me risse ou recuasse. Estás a falar a sério? Perguntou Denis com cautela. Acenei com a cabeça, embora por dentro estivesse a encolher-me de ansiedade. Denis desviou o olhar, com as mãos a deslizarem nervosamente pela colcha. Steve permaneceu em silêncio, como se estivesse a debater-se consigo próprio. Eu sei que é estranho, interrompi, sentindo a minha voz suavizar-se.
Mas eu quero confiar em ti e tentarmos juntos. O Steve e a Denise voltaram a olhar um para o outro. Havia um acordo silencioso nesse olhar e eu senti o meu coração afundar-se enquanto esperava pela decisão deles. A Denise sorriu, embora o seu rosto ainda estivesse tenso. Ficámos sentados a conversar durante muito tempo, dando pequenos passos em direção a essa decisão, e a sala começou a respirar um pouco melhor. Senti-me como se estivesse à beira de algo novo e desconhecido. Tudo começou com um leve toque na minha mão, no pescoço, no lóbulo da orelha. Percebi que estes movimentos me excitavam muito e revelavam em mim toda a feminilidade e toda a energia que estava dentro de mim. Neste momento estava tão feliz que não acreditava que aquilo estava mesmo a acontecer. Depois de ter acontecido, combinamos que ficaria entre nós, mas se eu quisesse voltar a fazer, eles teriam todo o gosto em ajudar-me.